Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia, de volta à essência. Estamos no finzinho de Gênesis, já estamos acabando e você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Aqui todo dia tem uma palavra, tem uma leitura, todo dia a gente tira ali um tempinho, a gente lê um capítulo por dia, extrai algumas lições ali da Bíblia, daquele capítulo que a gente leu, e a gente aplica na nossa vida ou tenta pelo menos aplicar, né? Esse canal ele foi criado assim no intuito de mostrar que é possível a gente ler a Bíblia, ela não é tão complicada assim, e que ela é a boca de Deus para nós, ela é um manual de vida, de instrução para a nossa vida diária, e que se a gente abrir o nosso coração, é possível todo dia a gente extrair, nem que seja uma só lição. Esse canal foi pensado com muito carinho para você, então você pode se inscrever nele, ativa as notificações para você não perder os vídeos, né? Todo dia tem um vídeo novo, o YouTube vai avisar para você. E se você está chegando agora também, eu vou deixar aqui em cima a playlist das leituras anteriores. Aí você pode escolher lá um tema que é interessante, que você está se identificando naquele momento, ou se você está começando agora a leitura da Bíblia, não sabe por onde começar, essa playlist aqui em cima pode te ajudar. Nós estamos já no fim de Gênesis e durante todo esse livro nós temos falado muito a respeito de família. Gênesis é um livro que tem falado muito sobre família, então é um livro que é muito especial para a gente ler, para a gente ter como hábito sempre estar lendo ali, trazendo para a vida da gente as instruções, porque é incrível como Deus tem falado sobre família ao longo de todo esse livro. Então você é muito bem-vindo para estar aqui e bora lá para a leitura que a gente tem hoje. Antes da leitura, vamos falar com o nosso Deus, pedindo como sempre sabedoria para que Ele nos ensine, nos guie, nos dê sabedoria para essa porção que Ele tem hoje para nós. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, desde já eu te agradeço, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia. Fale conosco na leitura de hoje, nos dê sabedoria, entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra nos transforme de dentro para fora, que a Tua palavra produza em nós corações obedientes, ensináveis, corações assim dispostos a Te servir, e nos ensina, Deus, a não ser só ouvintes, mas principalmente praticantes da Sua palavra, que ela venha nos transformar completamente de dentro para fora. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei um pouquinho sobre a importância dos avós, né? A bênção dos avós. Jacó recebe a visita ali de José, né? O seu filho, dos dois netos, Efraim e Manassés, e ele libera uma bênção sobre a vida dos netos. E agora nós vamos ver o próprio Jacó fazendo a mesma coisa, só que sobre a vida dos filhos. Então você que é pai, você que é mãe, você que é um cuidador, né? Enfim, presta muita atenção nesse texto, porque é incrível a lição que a gente aprende pela Bíblia sobre abençoar os filhos, liberar a vida deles para viverem aquilo que eles foram chamados para ser. Presta atenção no que está escrito aqui na palavra de Gênesis, abre lá a sua Bíblia, Gênesis 49, está escrito assim: Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi o vosso pai Israel. Rúben, tu és primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, maior em dignidade e maior em poder. Turbulento como as águas, não conservarás a superioridade, pois subiste ao leito de seu pai e o profanaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque na sua fúria mataram homens e no seu desejo aleijaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho, subiste vindo da presa meu filho.
Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Atando o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, ele lava suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ancoradouro de navios, a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou seus ombros à carga e entregou-se ao trabalho forçado de escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o seu cavaleiro caia para trás. Ó Senhor, tenho esperado tua salvação. Gade, guerrilheiros o atacarão, mas ele, por sua vez, os atacará por trás. Asser, seu pão será farto, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, profere belas palavras. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. Mas seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai que te ajudará e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos do abismo profundo, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos, as coisas desejadas dos montes de antigamente. Que elas estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes falou quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou: estou para ser reunido ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a caverna que Abrão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e sua mulher Sara, e também Isaque e sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia, ou Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Pois é, gente, a gente olhando ali, Jacó trazendo uma palavra sobre a vida dos filhos, ele liberando, seus destinos de forma profética, porque a bênção ela é isso, é uma liberação para prosperar. Por isso que ela é tão importante a gente fazer isso na vida dos filhos. No caso, na leitura de ontem nós falamos como Jacó fez isso na vida dos netos e agora ele fazendo na vida dos filhos. Como ele tinha a promessa do Senhor através de Abraão, de Isaque, agora nele Jacó, aquela promessa de grande descendência, agora antes de morrer, já bem perto ali de, como ele disse, se reunir ao seu povo, ele chama todos os filhos e agora ele começa sobre cada um deles, conforme cada filho, ele libera uma palavra sobre a vida deles, E é interessante observar algumas coisas aqui. É claro, como eu sempre falo, aqui o canal ele não é um canal de estudo, assim, teológico profundo, Nós estamos fazendo apenas uma leitura. E à medida que você tiver interesse, é interessante ler mais sobre a palavra para que Deus fale mais com você. Mas aqui, eu quero destacar alguns pontos aqui dentro do que Jacó falou para os seus filhos, a começar pelo Rúben, Ele fala sobre Rúben que ele é o primogênito, é a força, mas ele também fala que Rúben era turbulento e ele fala que subiste ao leito do teu pai profanaste, porque Rúben ele se deitou com uma concubina de Jacó. Ele profanou o leito do pai. Então o pai traz essa memória
quando ele vai falar a respeito de Rúben. O mesmo acontece com Simeão e Levi, né? O Simeão e Levi foram os vingadores da Diná, né? A irmã que foi lá abusada pelo príncipe, que depois ele quer casar com ela e tudo mais, e eles não aceitam aquilo que aconteceu com a irmã, então eles pegam e saem matando todo mundo. É por isso que Jacó está dizendo isso daqui, que eles são instrumentos de violência, né? Era assim que Jacó estava vendo os filhos, né? E assim vai, à medida que vai passando o texto, ele vai falando de cada um dos filhos, mas é muito interessante observar dois dos filhos dele, um Judá e outro José. Olha o que a palavra de Deus fala sobre Judá, o que Jacó falou para o filho Judá ali. Ele fala assim, ó, os teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Aí ele continua falando de Judá, presta atenção. Judá é um leãozinho, subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? E o texto ainda continua. O cetro não se afastará de Judá e nem o bastão de autoridade entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os seus povos obedecerão a ele. Aqui, no meu entender, é a primeira menção sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus através da descendência, da linhagem de Judá. E ali Jacó já estava profetizando que através de Judá haveria de vir o Messias. E aí ele continua falando sobre Judá no versículo 11. Atando o seu jumentinho à vide. Lembra aquele episódio de Jesus, o jumentinho, né? Atando o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira seleta. Ele lava suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. Então o texto, embora ele seja bem alegórico, né? Tem bastante simbolismo, a gente começa a perceber que tem sim uma ligação já a respeito de Jesus, em que Jacó estava falando com seu filho Judá. E depois ele vai falando com os demais e depois ele fala também com José, né, falando sobre José, que José é um ramo frutífero, junto às fontes, né, os flecheiros lhe deram amargura, perseguiram, né, mas as mãos do poderoso Jacó, pastor, né, o Senhor, né, a rocha de Israel foi aquele que cuidou de José. Né? Então ele vem dos destinos dos filhos, o que os filhos fizeram, o que os filhos viviam, e ele libera essa palavra sobre os filhos. Então é muito interessante que também quando ele faz tudo isso, ele abençoa cada um desses filhos, ele fala a respeito da identidade, né? Quem era cada filho, a identidade deles. Jacó também tem ali um desejo de onde ele queria ser sepultado. Esse é um outro ponto também muito interessante de prestar atenção, porque ele fala assim que ele quer ser sepultado onde foi sepultado Abraão, né? Onde foi sepultado Isaac e Rebeca, e ali também foi sepultada Lia ou Leia, não Raquel. Parece que nesse fim de vida, né, nessa vasta experiência de vida, parece que ele percebeu um jeito de homenagear Lia, porque a Bíblia fala que ele não amava Lia, ele amava Raquel, mas na hora assim de enterrar, com quem ele gostaria de ser enterrado? Ele quis ser enterrado com Lia. Então, ainda que ela não recebesse essa homenagem ainda viva, ali nos fins dos dias de Jacó, foi um jeito que eu vejo que talvez ele viu de ele homenagear a Lia, né? A esposa, a primeira esposa dele, né? Que lhe deu tantos filhos. Então é muito interessante o fim da vida, né? Quais são as reflexões, de repente, que ele teve, o que se passou na cabeça dele, as coisas que ele viveu, e agora, ele já perto de morrer, o que ele falaria, quais são as suas últimas palavras, né? E aqui a gente vê Jacó abençoando, falando sobre os seus filhos, mas também manifestando o interesse dele pessoal sobre onde ele gostaria de ser enterrado. Então, quando a gente pega, assim, a questão da bênção, né? Eu falei isso inclusive no vídeo ontem, que a bênção ela é uma liberação para prosperar, né? A palavra de Deus ela não volta vazia e ela vai cumprir aquilo pelo qual ela foi destinada. Então Jacó agindo assim, ele estava liberando os filhos para viverem de acordo com as suas identidades, com a bênção que ele entendia que era para cada um deles. E aí eu trago aqui um ponto sobre quem é pai e quem é mãe.
o que você tem falado para os seus filhos, né? Às vezes a gente fala assim, fica xingando, você é isso, você é aquilo, você é um burro, você não serve, sabe? Esse tipo de coisa. E isso, de certa forma, não é uma bênção, mas é uma maldição que você está liberando sobre a vida do seu filho e ele vai crescer com essa identidade. Então a palavra dos pais, ela tem muito poder, tem autoridade dada por Deus. Já o próprio pai e mãe já tem essa autoridade dada por Deus quando ele tem filho e mais ainda quando ele profere as palavras de destino sobre a vida do seu filho. Então é muito importante, assim, você que é pai, você que é mãe, abençoe o seu filho, já abençoe o seu filho hoje, inclusive, né? Escolha ali, pelo menos uma vez por dia para abençoar o seu filho, falando, filho, você vai ser grande, filho, você é um homem ou uma mulher, você será um homem ou uma mulher abençoado. Você vai viver bem, você vai fazer boas escolhas, você vai colher o melhor dessa terra. Deus tem grandes coisas para você. Você não é inseguro, você é seguro, você é amado, você é desejado. Liberar essas palavras sobre a vida do filho, seja ele uma criança ou até mesmo adulto, porque filho, sendo criança ou adulto, ele precisa da bênção, ele precisa ser liberado pelo seu pai e sua mãe, ainda que seja até senhorzinho, se ele tem pai e mãe, a palavra do pai e da mãe tem grande influência e grande poder. E essa acho que é talvez a lição que eu pego desse texto de Gênesis 49, que a gente leva para a vida da gente, né? Que palavras vamos liberar na vida dos nossos filhos hoje, para eles serem as pessoas que nós queremos que eles sejam, tá bom? Que Deus abençoe você, vamos meditar, mastigar, né? Comer um pouquinho dessa palavra e vamos ficar refletindo sobre ela e não só, como eu disse, não só ouvindo, mas praticando o que Deus tem para nós, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!